Recebendo hoje um amigo que a pandemia trouxe para momentos tão difíceis. Eu conversei com ele no direct, ele me respondeu. Ele é um ator, ele é pai, ele é um orgulho para a nossa comunidade LGBTQIAPN+. Senhoras e senhores, estou aqui ao lado de Carmo Della Vecchia! Obrigado. A gente começou a conversar na pandemia, né? Eu não esqueço que pra mim foi marcante, Foi né? na Você pandemia, conversar com um ator desse porte. E assim, Zé Bob, né, gente? Porque o Zé Bob pra mim é uma referência. Eu casava com você, Mas eu sabia? gosto muito de fazer amizade. Você casava comigo, amor? Se eu não fosse casado, a gente conversava, mas eu já sou casado. Eu sei, a gente vai falar já disso aqui, eu já entendi. Mas eu adoro conversar com pessoas no Instagram. Gente, E eu ele já fiz responde. muitos amigos. Eu respondo todo mundo, absolutamente todo mundo. E eu já fiz muitos amigos que saíram do Instagram e passaram para minha vida privada, assim. E amigos mais inusitados, tipo assim, um médico do sono de São Paulo, uma doceira no interior da Bahia. Um padre que deixou de ser padre porque se descobriu que era gay no interior de Minas. Que um isso? vereador. E assim eu vou fazendo amigos de verdade. Porque às vezes as pessoas têm uma impressão de que rede social é só um mundo virtual e que não faz parte da vida da gente, que tudo é falso. Sim, tem uma camada disso que pode ser exatamente tudo isso que algumas pessoas acham. Mas tem outro lugar, dependendo para onde você vai, que você pode fazer amigos, você pode fazer conexões interessantíssimas. Eu, por exemplo, eu estou produzindo um espetáculo através de relatos de pessoas da nossa comunidade que me chegaram através do Instagram. Olha isso, gente. Olha que... Mas você pretende estrear ainda... Não, esse espetáculo eu vou estrear ele o ano que vem. Devo estrear no final do segundo semestre do ano que vem. Se chama Alma Pendurada na Janela. Nossa, achei lindo esse título. É porque Alma era o nome da minha avó. Você quer saber de onde é que veio o título? Eu vou te explicar. Eu quero, adorei. São histórias de várias pessoas da nossa comunidade que me mandaram histórias lindas. Quando eu achei que já sabia, já tinha lido alguns livros e visto alguns filmes, já sabia mais ou menos a dramaturgia da vida, de onde podiam as histórias, eu me surpreendi com histórias lindas, emocionantes e fantásticas que me chegaram. Então esse espetáculo basicamente são essas histórias de pessoas que me mandaram, junto com a minha história. E a minha história fala muito da minha relação com meu pai. Abre aspas. Quando meu pai era um homem muito... Ele não tinha diálogo, era monólogo sempre, né? Então quando eu chegava para visitar eles no Rio Grande do Sul, ele me chamava para o escritório dele e eu dizia, ferrou, que agora eu vou ter que aguentar 1h30 de conversa sem diálogo, né? Ele era muito radical, ele tinha um lado dele que ele era muito agressivo, violento nas ideias. Sim. Então não adiantava conversar, porque qualquer coisa que eu dissesse pra ele, ele ia se magoar, e eu não tava indo 2 vezes por ano lá pra brigar com meu pai, então tá tudo certo. Eu entrava no escritório dele, eu pegava o meu telefone e começava a gravar tudo que ele me contava. Numa dessas gravações eu tenho ele contando a história do falecimento do pai dele. E a minha história é a partida do meu pai. Por que há uma pendurada na janela? Porque meu pai conta que quando ele estava no hospital com o pai dele, que tinha acabado de falecer, ele saiu no corredor do hospital para dar notícia para a mãe dele, para a viúva, né? Se chamava Alma. Quando ele chega no corredor, a Alma estava debruçada na janela. Ai. E aí ele fala para a Alma, mamãe, o papai morreu, mas a senhora não deve chorar, porque quem ama não chora, ama. Então, Nossa. a partir dessa história, tem uma historinha que é minha. Eu já começo falando, né, amor? Ai, mas você nem perguntou nada, eu já entro em meandros, mas é porque eu contando... achei tão lindo, porque você falou que a sua história passa pela nossa história, porque as nossas histórias, elas se entrelaçam. Eu, por exemplo, quando eu tive 7 anos de idade, que eu já me entendia como uma criança gay afeminada, a gente sofre muito mais bullying na escola, em outras situações, que eu sofri muito, muito mesmo, de apanhar na escola, de não poder assistir aula, de não poder ir ao banheiro. Porque, e com 7 anos eu virei pro meu pai e falei assim, seu aniversário tá chegando, o que você quer de presente? Falei, pai, eu quero o compacto da Gretchen. Conga lá, conga. Ele, vão lá comprar. Segurou minha mão, entramos dentro de uma loja de discos, ele me deu o compacto da Gretchen. Inclusive, quando eu encontrei com a Gretchen, eu levei esse compacto para ela autografar. Falei, olha, a minha tia, os tios inteiros olhavam para mim de olho torto, porque eu dançava conga lá, conga na festa de Natal, entendeu? Então você tem a obrigação de... Você teve um pai maravilhoso, E então. uma mãe até hoje comigo, sempre ativa. Então, assim, eu tive um apoio, mas me dói muito por ser comunicadora e atriz, quando eu recebo muito, assim... meu pai me expulsou de casa porque eu me assumi. E você perder o esteio da família, né, gente? Você sair de casa. Porque é muito duro. Porque eu sofri muito preconceito na rua, mas eu tinha um apoio em casa. Então ali eu buscava minha munição para ir pra guerra. Mas e quem perde tudo, Carmo? E no meu caso, por exemplo, eu não acho... Eu tive um apoio talvez tardio, porque eu me lembro que quando eu comecei a me descobrir gay lá pelo, sei lá,
começa a faísca sexual, vamos supor, aos 11 anos de idade, 10, 12 anos de idade, eu pensei, ferrou, tô perdido. E uma das coisas que acontece é que, dependendo do tipo de preconceito que você sofre, se não for um preconceito de origem da orientação sexual, preconceito racial, né? A pessoa, por exemplo, sofreu um preconceito racial na escola, volta para casa, o que acontece? O pai e a mãe abraçam. Sim. Quando você tem uma orientação sexual diversa, geralmente você não, em muitos casos, se não for a maioria dos casos, na minha época, certamente era a maioria dos casos, ou talvez quase todos, você não tinha esse retorno de chegar em casa e chorar pro seu pai e dizer que na escola te chamaram de mariquinha, ou zoaram porque, sei lá, por causa do seu cabelo, porque você não jogava futebol, porque você andava com as meninas, ou porque sei lá o quê. Você não tem esse aconchego da casa. É uma solidão muito grande. Você sabe que eu estava em São Paulo, eu estou fazendo espetáculo lá. Eu estava em São Paulo há mais ou menos um mês atrás e eu encontrei em São Paulo um grande amigo meu, Nelson, que foi o meu best friend, assim, quando eu tinha, sei lá, dos 15 aos 17. Ele tinha fama de gay, um pouco mais do que eu. Eu deveria ter minha fama, um pouco menos do que ele. E nós nos tornamos best friends durante 2 anos e meio. O preconceito na época era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, e a pior coisa que eu acho do preconceito é quando você assume ele se torna seu, né? Quando você incorpora o preconceito e acha que a visão dos outros pode estar certa sobre você, aí é a maior crueldade. Eu acho que uma pessoa que tem orientação sexual diversa pode passar. Eu tô contando a história do Nelson por quê? Porque nós fomos muito amigos durante 3 anos. A gente nunca falou sobre o assunto. Gente. A gente nunca tocou. Ele passava certamente por questões muito parecidas com as minhas, por dores parecidas com as minhas, por dificuldades parecidas com as minhas, e a gente nunca... Eu encontrei ele agora, há um mês, a gente saiu pra jantar, eu disse, Nelson, a gente podia ter namorado, Nelson. Por que a gente não namorou? Por que a gente não falou um pro outro? Era tão gigantesco o preconceito que o preconceito começava de você com você mesmo. Você já era reprimido a vida inteira. Você já achava que você estava errado. Esse eu acho o pior preconceito que existe. É o quando você absorve e você acha que não tá certo. Eu não posso falar porque na verdade o errado sou eu, não são os outros. Cara, eu já vi completamente na contramão. Eu com 7 anos de idade, eu escrevi uma carta pro menininho da minha sala. Eu lembro até hoje, o nome dele era Renato. E ele era testemunha de Jeová. Eu com medo de pegar fogo na sala. Eu vou escrever essa carta, eu vou pegar fogo, vou virar a estátua de sal, vou derreter, mas escrevi a carta. De amor? De afeto? Amor, que idade você tinha? 7 para 8 anos. Lindo. Você era muito mais liberta. Mais libriana, né, amor? E assim, eu escrevi aquela carta, não tive coragem de entregar. Mas aí minha mãe pegou. E aí? E aí, assim, naquela época, que aquele chororô. Aí depois ela entendeu que meu filho, do mesmo jeito que os outros. Cobraram mais estudo de mim. Você precisa estudar mais, porque a vida vai te cobrar mais. É mais difícil. E realmente foi mais difícil pra mim. Mas assim, a minha questão afetiva nunca foi um problema dentro da minha casa. Aí a gente traz um ator, né? Um galã. Que hoje tem, porque você teve esse rótulo do galã, não adianta, tem gente que não gosta de falar, mas você tem, né? Sim. E casado com um autor, João Manuel Carneiro, com um filho lindo, maravilhoso, que é o Pedrinho. E aí, do nada, você resolveu colocar a sua vida na rede social e abrir muitas inspirações para outros. Você pensou muito quando você resolveu falar assim, quer saber? Eu agora quero ser transparente. Eu já sou na minha vida, mas eu quero ser que os outros me vejam. Foi difícil essa decisão? Foi uma decisão que foi, assim, maturando, eu acho, ao longo da minha vida. E o que me ajudou muito isso foram, na época, eu já devia ter lá 16 anos de psicanálise, e já era praticante budista há mais de 20 anos. Dentro da prática budista existe uma questão muito importante que é o humanismo, né? As pessoas que estão ao seu redor, na verdade, são reflexos daquilo que você carrega dentro de você. Então eu me vi como uma pessoa que tinha uma missão importante de ter a chance e a oportunidade de tocar o coração de outras pessoas e talvez de ser exemplo para algumas pessoas da possibilidade da existência de um cara casado com filho, com trabalho, com amigos, e olha, a propósito, você é gay, você é viado, baitolo, o nome que você quiser dar. Que não vai interferir em nada na sua vida. Não vai interferir em nada na minha vida. Eu acho que... E tem um lado disso que foi difícil, assim, porque eu não tive referência, né?
Nós, Você né? também não teve referência? Não Eu não tive. tive referência de Eu alguém fui que tenha sozinha feito pra isso. guerra. Ninguém foi comigo assim, vamos conversar. Ninguém Teve foi aquele comigo. diálogo, vamos falar sobre sexo agora? É. A gente não teve esse... Que doideira isso, Não, né? não, eu não tive nada disso, não. E você foi assim mesmo. Eu fui assim mesmo, talvez porque eu já tinha ali 50 anos de idade, porque eu acho que eu já tinha passado por várias histórias que tinham sido difíceis para mim, inclusive dentro do trabalho, talvez porque a gente estava passando por uma pandemia e eu tinha perdido o meu melhor amigo de infância, então eu acho que você começa a reconsiderar várias coisas que são importantes na sua vida. Talvez porque eu já tinha percebido que as pessoas já tinham me colocado num nicho, mesmo eu não sendo uma pessoa popularmente conhecida Sim. como sendo gay. Então eu senti que eu não tenho nada a ganhar não falando sobre o assunto. Eu resolvi falar sobre o assunto meio sem rede de proteção, sim, mas eu tive também uma grata surpresa, assim. Quando eu brinco que eu sou o viado da família brasileira, existe um teor crítico nessa minha frase também, que é: eu fui meio aquela pessoa que as pessoas disseram, como a Rogéria, né, era considerada Maravilhosa. a travesti da família brasileira. Porque eu senti que as pessoas meio que olharam pra mim e disseram: ok, você é branco, você é bem-sucedido, você tem um casamento longo, você não dá tanta pinta, você é bonitinho, então a gente aceita você. É quase que eu senti um pouco isso. Então é uma brincadeira com isso. Porque, na verdade, viado existe de todos os tipos. E todos os tipos devem ser aceitos. Quer dizer, o fato da sua orientação sexual não deve ser uma questão no fato dele ser aceito ou não. Pode ter outras questões de nível moral, ético, se a pessoa é honesta, se a pessoa não é honesta, enfim. Mas isso não deveria ser uma questão para ninguém para ser aceito. E eu senti que eu recebi esse abraço. Eu vou reclamar? Não. Vou reclamar? Claro não. que não. E tá tudo certo. Então deixa eu tentar usar essa voz para levar para as outras pessoas conhecimento e informação de que isso é muito mais comum, muito mais natural. Tem muita gente por aí igual a mim, mais do que você imagina. E respeito é bom e a gente gosta. Você sabe que aconteceu uma coisa tão bonitinha comigo no hotel há 2 semanas? Uma pessoa entrou no elevador, uma senhora entrou no elevador comigo, olhou para mim e disse: eu posso conversar com você? Eu disse: pode. Oi, o que vem por aí? Pode. Ela disse: sabe o que é? Eu tenho um filho, meu filho tem 10 anos de idade, meu filho sofre muito preconceito. E aí o elevador chegou, eu disse: a senhora quer descer? Né? Ela desceu, chegamos, e ela começou a me contar toda a historinha dela, uma história muito bonita, de que o filho sofria muito preconceito na escola, porque ele era efeminado, e que uma vez ele chegou no churrasco da escola e disseram: olha a garota gostosa, e o menino começou a chorar. E o menino, ao mesmo tempo, ele tinha isso que eu tô falando, ele não recorria muito aos pais, e o pai do menino chegou e disse pra ele: deixa eu te falar uma coisa, meu filho, se você quiser ser menina, o teu pai te promete que vai transformar você na mulher mais bonita desse Brasil. Ou seja, ele tinha um abraço em casa, mas que o preconceito que ele sofria na escola era muito grande, e que ela já tinha, a escola particular, Nossa. e que ela já tinha relatado isso na diretoria da escola, explicado que a função daquelas pessoas que estavam lá era fazer as vezes do pai e da mãe quando eles não estavam lá. Então, que eles tinham obrigação de proteger aquela criança. Mas provavelmente essa escola particular também não puxava a orelha da forma exata e certa daqueles pais e daquele aluno que provavelmente, ou daqueles alunos que cometiam aquele ato homofóbico com aquele menino. Né? Mas eu fico feliz de ter sido essa pessoa que acabou dando voz a tantos outros iguais ao meu. Você deve receber muita coisa mim, no direct, assim, muito pedido muito de conselho. O conselho. que eu faço? Quando o rapaz é muito jovem, tipo 16, 17 anos, eu digo: uma das primeiras coisas que você precisa é adquirir sua independência financeira, até para poder fazer as suas escolhas. Eu tive, assim, ao longo do tempo, eu fui muito abraçado pela minha família. Eu acho que eu não sofri tanto preconceito na minha família, não. Tem aquela tia. Claro. Foi o que eu mais tive na minha família. Aquela tia que olhava, levantava a sobrancelha, já chegava, cochichava com a outra. Aí depois que você se firma na vida, vira o artista, aí a bichinha virou o artista da família. Aí ela tem uma foto só no e no meu porta-retrato da casamento, casa. nenhuma delas foram. Eu não fui obrigada, eu não sofri com isso. Não, você não chamou? Não você não chamou? Não, eu não chamei, não sofri com isso, não. Nunca me apoiou não tinha por que em nada. sofrer. Não, eu encontrei o amor da minha vida. Não tem por que Entendeu? sofrer. Mas a sua tia, mas...
Não, amor, Amor, deixa a não tia onde ela escolhi. quer, né? Deixa onde ela quiser ficar, não. O que eu tinha, minha tia, assim, que aí eu resolvi falar sobre essa questão, eu avisei em casa, eu disse, então, tô pensando em fazer isso, tá, tudo bem. Eu só não avisei a produção do programa. Essa produção eu não avisei. E aí eu falei, tudo bem, mãe? Tudo bem. Aí na hora que foi ao ar, liga as tias, né? Pra minha mãe. Oi, Marlene, tudo bem? Tudo. Tá ótimo. tudo bem mesmo? Tá, ué. Mas você não viu a televisão? Vi. Qual o problema? Tem aquelas pessoas que aparecem às vezes assim. Mas eu fui abraçado e talvez eu tenha sido, pessoas como você e como eu, talvez sejam dentro da nossa família, e isso eu acho que reflete em ondas para vários outros lugares onde a gente tem a chance de conviver e onde a gente tem a chance de fazer com que a nossa voz chegue, a gente faz com que as pessoas começam a evoluir e questionar suas ideias também. Por quê? A partir do momento que eu me declaro publicamente gay, a minha mãe não é só mais a mãe do Carmo, do ator que fez, ela é a mãe do cara que fala abertamente sobre a sua orientação sexual. Então a manicure dela, a vizinha dela, a amiga dela, se obriga a se relacionar com o fato daquela mulher que publicamente tem um filho que é declaradamente gay. Então sempre acontece dela vir contar uma história de um filho, talvez que seja dela e que não tenha a coragem que o filho teve, ou de alguém, ou dela mesmo ter que adquirir agora conhecimento para poder falar sobre o assunto quando alguém vem falar. Então acho que em formas de ondas você obriga as pessoas que estão ao seu redor de se posicionar. Isso é muito Isso interessante, porque também a pessoa puxa pra ela o problema que nem é dela, né? Às vezes a pessoa não concorda com aquilo, mas ela puxa o problema e levanta ali uma roda de discussão que não é nem da vida dela. Não é na vida dela, mas o interessante aí é que nessa roda de discussão você vê posicionamentos. Aí você conhece as pessoas que estão ao teu redor. Você vê aquela pessoa que diz, na verdade, tá certo. Porque quer saber? Essa história sempre existiu. Sempre. Eu vou contar essa história aqui. Pera aí, no outro bloco. Tá bom. Já. Vamos ver a musiquinha, a gente já volta. De volta com mais um bloco com Carmo Dalla... Eu aprendi no Gongada dele, que é Dalla Vecchia, né? Dalla Vecchia, amor. Todo mundo falava Della Vecchia. A vida inteira. E a culpa é de uma pessoa que foi uma das pessoas mais carinhosas e elegantes comigo durante toda a vida. A culpa é do Faustão. Mentira. Que é uma pessoa apaixonante, eu sempre amei ele. Inclusive, quando eu resolvi falar sobre a minha orientação sexual, teve muito... de eu me sentir confortável no lugar onde eu iria falar, que era no programa dele. Foi a primeira vez que você falou abertamente? Foi no programa do Faustão? Foi no Dança dos Famosos. Eu que lembro, eu ia dançar e falei, só que o Faustão saiu uma semana antes. E a ideia já tava na minha cabeça. Eu queria ter falado uma semana antes, mas não deu tempo. A ideia já tava na minha cabeça. Aí ele acabou saindo e eu acabei falando pro Thiago Leifert, né? Sim, o Thiago Leifert, que fez o Leifert, programa. foi com ele que acabou falando. Nunca me esqueço da cara dele, segurando uma pastinha do lado, olhando e disse, tá. Como é mesmo o nome do seu marido? Gente, eu tô passada. Bem, a vida tem que seguir depois dessa, né? Mas o Faustão tem uma coisa engraçada, que eu fiz o Dança dos Famosos e foi muito sucesso aquele ano, porque eu tinha saído na repescagem, voltei e comecei a ganhar. E o Faustão sempre chamava Carmo Della Vecchia. Um dia chegaram no talkback e disseram no ouvido dele, disseram, é com A. E ele disse, Carmo Della Vecchia. Aí eu desisti. Você desistiu, deixa. Aí ele tem licença poética. Ele é maravilhoso, ele é um ser iluminado, gentil. O Carlos ia contar uma história agora pra gente. Vamos voltar conectar essas ideias, porque a gente tava falando sobre ideias sobre família, né? De interior, a gente tá aqui batendo papo, gente, vocês não estão entendendo. Negócio de família, né? Sim, de família. Eu tenho. Gente, isso não pode vazar muito. Não, só o Brasil. Eu tenho 2 tias, né? Uma é virgem, a outra já deu pro guarda. E, cara, eu fico pensando, uma é virgem, a outra já deu pro guarda, 75 anos. Não é à toa que alguém fica virgem a vida inteira, né? Os hormônios gritam, seja homem, seja mulher, em algum momento da tua vida os teus hormônios vão gritar. Caraca. Se você fez essa reclusão por livre e espontânea vontade, vai saber se essa minha tia não era gay, e na vida dela nem sequer passa pela cabeça dela de que ela poderia ter tido uma relação com uma menina, vai saber. Que loucura, não faz sentido. Eu não tô querendo dizer que todo mundo que não fez sexo na vida, porque existem pessoas assexuadas,
possa ser gay. Mas é um pouco estranho, né? Você fica parando pra pensar e... É um pouco. Eu tenho outra história da família que eu amo, que é Qual? a história do papai, né? Papai se chama Flides Osmar. E eu cheguei pra minha avó e disse: vó, de onde é que a senhora tirou esse nome, Flides? E ela disse: não, meu filho, com uma cara amargurada, uma boca tensa. Ela disse: não era pra ser Flides, era pra ser Ó Flides. Foi uma homenagem de seu avô, um amigo dele. Aí eu pensei: eu não sou o único gay da família. Quem é esse homem que vai homenagear o amigo dele? Que loucura! Ah, tá bom, gente. Se o viado só existe agora, eu sou o único da família, tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem que ser, né? A gente tá falando da questão do rótulo de galã. Quando você resolveu, né, falar abertamente da sua sexualidade, você acha que você perdeu algum... Você acha que o ciclo se fechou profissionalmente? Talvez assim? em algum Você alguns sentiu lugares. isso em algum momento? Eu nunca parei de trabalhar e eu tô fazendo Graças muito a teatro Deus. agora. Mas TV? eu acho que talvez na cabeça de algumas pessoas seja difícil me escalar pra fazer o galã. Não sei, eu não sei, mas Você nunca eu parou acho. pra pensar? Eu não parei pra pensar, porque se isso realmente existe, acontece, isso não é um problema meu e não vai me afetar tanto Exatamente. assim. Porque quando eu resolvi falar, uma das coisas muito claras pra mim é: se é esse o preço a pagar, não pago. Então tá tudo certo. E você tá livre, né? A gente se Tá liberta, tudo certo. né, cara? Eu acho que pra mim, no meu caso, as pessoas às vezes perguntam assim: você tirou um peso das costas, né? Eu digo: não era a sensação de peso. Pensando bem, como um cara analisado há muito tempo, tentando entender em mim, tentando entender no meu corpo, não é muito um peso nas costas, é mais eu consegui vestir minha própria pele, que é minha. Maravilhoso. Eu acho que nesse sentido eu me tornei uma pessoa mais tranquila, inclusive diante do meu ofício, diante do meu trabalho, diante das minhas relações com todas as pessoas. Eu acho que é mais tranquilo, é isso aqui, é o que eu sou e nada melhor do que o que eu sou para você existir na vida, senão Gente, tá ruim, né? e Carmo Dallavec, ele recebe muito nude. Muito. Vocês param com isso, que ele é um homem casado, Não gente. para não, amor. É só uma fotinho. O que custa? É uma fotinho que a pessoa manda ali. Isso não dá pra dizer que é uma grande traição, gente. Esses dias eu tava vendo a Angélica falar no programa dela, que era muito interessante, sobre uma autora, que eu não sei se esse é o termo, mas que falava sobre microtraição. Microtraição do tipo quando você responde um ex sem que a pessoa com que você é casado saiba. Quando você... Esse tipo de coisa são microtraições. Pode estar acendendo ali uma faísca do negócio, né, meu lindo? Pode ser, mas aí quem vai dar continuidade à faísca é você. 19 anos de casamento, eu não tenho a chance de receber um nudezinho com meu nome escrito na rola. O que custa? O que custa, gente? Eu não peço, mas as pessoas mandam. A única coisa que eu peço é escreve meu nome. E aí eu tenho uma coleção de nudes. Vou te mostrar depois. Você vai lançar eu tenho uma um coleção. livro? Eu tava pensando em lançar um livro, mas às vezes tem pessoas que não gostam muito dessa ideia, que querem me bloquear. Querem me bloquear. Tem algumas pessoas que não gostariam que eu lançasse o livro, mas eu fico pensando, eu acho que pode ser interessante. É um tratado antropológico. Eu sempre falo isso. Imagina, o cara nasceu no interior do Rio Grande do Sul, na década de 70, que não existia a princípio homossexual declarado. Vamos imaginar que tinha aí IMCA, né? O grupo Village People, que tocava na novela. E a gente no Brasil nem sabia que eles estavam fazendo uma apologia aos viados. A gente não tinha nem noção disso. Não tinha mesmo. Era de uma ignorância gigantesca. Ou seja, na década de 70, aquela pessoa nasceu. Na minha cidade, eu olhava ao meu redor, não tinha ninguém que eu podia olhar e dizer, é viado. Não tinha. Ou quem era aquela coisa que era bem clara que era gay mesmo, né? Mas não tinha muito, né? Hoje, eu tenho um livro de rolas assinadas com meu nome, eu venci na vida, mano. Pensa, ter a liberdade de ter conseguido isso. Pessoas que me mandam homenagens com o meu nome escrito na rolas dela, como uma forma de homenagear, dizendo, eu tenho que fazer um livro, nem que seja um livro para botar na mesa da sala da minha casa. Fazer, olha isso aqui que lindo. E é muito interessante porque eu recebo de mulheres também. De mulheres que escrevem o meu nome no vibrador delas e me mandam as fotos. E são fotos lindas, tá? Passada. Fotos bonitas. São fotos bem cuidadas, né? Pessoas... Você tem ali um arsenal de um tem, sommelier não, eles já estão coisinhas. O livro já está editado, amor. É só imprimir. É só imprimir. O livro já está editado, já está pronto. E são fotos lindas. Ah, lindas, lindas, lindas. Eu quero saber projetos. Ano que vem, ó, estamos chegando em 2025. Você tem algum projeto novo que você vai fazer? Tem esse projeto desse espetáculo que eu vou fazer com relatos de pessoas da nossa comunidade que me enviaram. Pelo amor de Deus, junto passe com a minha pro história. BH, hein?
Vou passar por BH, sem dúvida nenhuma. Eu tô fazendo nesse momento um espetáculo em São Paulo chamado Forever Young, que é um musical que a gente já tá fazendo há 8 anos. Ele volta e vai e volta, e é sempre um sucesso. A gente tá lotando o teatro de sexta a domingo. Semana passada eu fiz uma apresentação de um espetáculo que eu estava fazendo há 5 meses atrás, que chama Todo Chapéu Me Lembra Você, que é um texto que fala sobre a nossa comunidade também, que é a história de um homem que ficou trancado dentro de uma chapelaria, dentro de um armário por 20 anos. E aí o dono da chapelaria, que é um senhor, ele vai para o hospital e aparece o neto para vender a chapelaria. E através dessa relação dele com o neto, que surge na chapelaria, e pergunta: quem é você que está aqui? Eles começam a desenvolver um diálogo e o neto acaba descobrindo a história dele, que ele não sabia. E é uma história bonita demais. E tem outro projeto de teatro também que me chamaram para... Enfim, tem coisinhas acontecendo, mas Graças muito no a Deus. teatro. Tô me sentindo muito ator de teatro, uma coisa que eu sempre quis ser. Tá dando tempo de ser pai? De ser Dá, mas às marido? vezes dá. Mas às vezes é um tempo meio que eu tenho que dedicar totalmente. Então, se eu tô no Rio, é o todo do filho, casa, casamento. Aí eu tenho que... Tudo bem, a fase da vida que às vezes a gente passa mas e é a gente assim. consegue conciliar e vai levando. Não dá pra conciliar, é porque eu faço muita coisa. Eu sou um cara que faço aula de piano, eu faço aula de sapateado, eu faço aula de inglês, eu sou responsável por um distrito budista, tem filho pequeno, tem casamento, faz peça em São Paulo e mora no Rio. Então, às vezes, tem alguns pratos que o equilibrador chinês de prato deixa cair no chão e quebra. Eu digo: tá tudo bem, quebrou. Às vezes não dá pra malhar, às vezes você começa a sair do peso e digo: tudo bem, eu quero comer pizza com sangria, é o que eu vou comer agora, e não me enche o saco. Tem coisas que às vezes tá tudo certo, né? A vida faz parte disso. Olha, ano novo chegando, 2025 chegando pra gente. O que você mandaria pra galera que te segue no Instagram? O que você mandaria de vibrações pra eles, que te define também? Eu acho que o que me define, eu acho que a gente tem que ser feliz. Eu sou praticante, como eu falei pra você, budista há muito tempo. Dentro da prática budista, a gente tem uma coisa: você nasceu nesse mundo para ser feliz. E você tem que ser feliz no dia de hoje. Então eu acho que as pessoas têm que se livrar um pouco das suas barreiras, dos seus preconceitos. Tentar ser mais tranquilo, mais feliz, leve, né? mais leve, rir mais. A gente deve cercar da nossa vida só de pessoas que têm humor. E a gente tem que entender que a gente não é vítima do mundo que está ao nosso redor. A gente é causa primordial e inicial de tudo que acontece com a gente. Então, se a sua vida não está da forma como você gostaria que tivesse, dá uma olhada nas causas que você está criando na sua história e não coloca a responsabilidade disso na vida dos outros, porque daí é chato. É chato e você não tem o que fazer. Se a sua vida está na responsabilidade do outro, você não tem o que fazer. Então, antes de encerrar, eu vou te fazer um pedido, que eu já te falei no início de Zé Bob. Fala. Eu era muito apaixonada. Eu te falei, né? Você faz uma ceninha de novela comigo? Faço, amor. Mas a gente vai ter que colocar no Instagram depois. Realiza esse meu sonho. Realizo, claro. Aquela cena clássica, clichê, que eu vou esbarrar em você, vai cair tudo no chão, a gente agacha pra pegar. A gente agacha pra pegar junto. Tem um olhar. E a câmera em slow. Isso. A gente faz. Então vocês vão acompanhar aí pela Rádio Globo, pela BHFM. Vou desmaiar na sequência? Vou. Mas é o que tem pra hoje, tá bom? Amor, muito obrigada. Só você falou em Zé Bob, amo. só o detalhe, eu te falei isso, né? A quantidade de cachorro que tem o nome de Zé Bob é que as pessoas resolveram homenagear todos os cachorros da Você cidade. galã que você fez o Zé Bob? Não acho, não. Eu acho que o Luciano de Cobras e Lagartos foi mais galã. Ai, também foi mesmo. Foi. Mas o Zé Bob tinha um negócio Tinha. meio jogado, assim, que mexia com a gente. Tinha um cabelo mal cuidado, caído, eu achava né? aquilo lindo, a coisa meio Guga Chakra. Eu entendo. A gente gosta disso, né? É por isso que eu acho bonito, amor. Quando eu vou pra Argentina, eu fico maluco, porque aqueles homens com aqueles cabelos mal cortados, com aquela barba pra fazer, não é? É maravilhoso. Nossa senhora, são os homens. Eu não posso ver homem de barba. Eu vejo o homem de barba, eu fico que nem a Sinira da Tieta. Eu fico todo arrepiado. Eu não posso ver homem de barba, eu fico maluco. Mas você falou que o Zé Bob teve muita homenagem pra ele? Mudei nome de cachorro, né, amor? As pessoas botaram nome de cachorro. Tem muito cachorro com o nome de Zé Bob, né? Eu fico pensando, sacanagem. Podia ter colocado o nome de umas crianças. Tem sim, vai ver que tem, bobo. Zé Bob, eu acho que tem por aí. Muito Zé Bob virou nome de cachorro. E o pior é que Zé Bob é uma pessoa que existe, né? Esse nome é uma homenagem a um iluminador de teatro, de cinema, né? Gente, então, senhoras e senhores, Carmo Della Vecchia. Errou meu nome no final! Uhul! Carmo Della Vecchia.